E a Prefeitura de Goiânia deve publicar ainda hoje o novo decreto com regras de isolamento social para conter a propagação da Covid-19. A ideia é seguir o modelo israelita de escalonamento regional, parecido com o adotado por Aparecida de Goiânia. Com a retomada das atividades econômicas no município a partir da próxima segunda-feira, a cidade será dividida em 6 módulos, configurando 6 zonas delimitadas. Daqui a pouco, o prefeito Rogério Cruz vai falar sobre o novo decreto e a gente volta a falar mais sobre esse assunto. Volto com você, Rafael Vasconcelos. Meio polêmica essa questão do escalonamento para Goiânia, hein? Michele, assunto totalmente polêmico. Infelizmente, lá atrás, o STF, eu não sei qual que é a opinião do Jean e do Daniel Santana também, determinou que governadores e principalmente os prefeitos, na prática, teriam, a decisão final aí em relação a essas restrições, as decisões que seriam tomadas em seus estados, especialmente em seus municípios. O estado, ele dá uma orientação geral que cabe ao município seguir ou não. Pelo menos aqui na região metropolitana, os prefeitos não estão seguindo. Jean Lopes, o que você achou dessa decisão aí do prefeito Rogério Cruz? Daqui a pouco teremos entrevista coletiva, com ele, a gente vai colocar no ar aqui para saber exatamente como vai acontecer, mas fica muito claro que haverá em Goiânia um escalonamento, a exemplo do que acontece na vizinha Aparecida. Jean. Rafael, desde que o prefeito Gustavo Mendanha impôs o escalonamento, as restrições escalonadas em Aparecida de Goiânia, que eu tenho comentado sobre a questão da falta de harmonia entre os municípios nas medidas para conter o avanço da Covid-19. Goiânia não é diferente, 6 regiões, normalmente existem regiões que estão próximas à Aparecida, margeiam Aparecida, fazem divisa com Aparecida, e muitas vezes não vão harmonizar também. Tenho quase convicção que não vai ter harmonia entre as escalas de Aparecida com as escalas de Goiânia. Então isso vai se tornar um problema. Você iniciou sua pergunta fazendo referência ao STF. Para mim hoje o STF é o maior responsável por todos os descaminhos, os conflitos, por todas as situações que dificultam ainda mais o combate à Covid-19. Veja bem, nós temos 27 unidades da federação. Temos mais de 5 mil municípios esparramados por um país de extensão territorial de um continente, que é o Brasil. Portanto, vamos colocar aqui o número redondo, 5.500 municípios, com mais 27 unidades da federação, são 5.527 cabeças diferentes. Claro que esse número de 5.500 eu estou arredondando, tá? O número não é precisamente esse. Então, são pessoas diferentes, buscando situações diferentes, com formas de pensar diferentes, ideologias diferentes. Uns são a favor de preservar a economia, outros não se preocupam com a economia, uns se preocupam só com a questão das aglomerações e da doença, o outro se preocupa também com a questão econômica, com salvar o emprego, com manter o comércio funcionando para que as pessoas possam sobreviver. Então são muitos pensamentos diferentes que causam falta de harmonia em todo o país. Goiás não é diferente, Goiânia, a região, a grande Goiânia, não é diferente disso que eu estou falando. Portanto, é uma situação que me preocupa muito, para mim não resolve. Para mim, os prefeitos de Goiânia e Aparecida, para ficar só nesses dois, estão batendo cabeça, estão agindo sem harmonia, sem uma parceria no combate, e quem sofre com isso é a população. Rafael. Daniel, qual a sua visão a respeito desses decretos? Bem clara que isso deveria ter sido feito desde o começo, de forma acordada e combinada entre os prefeitos da região metropolitana. Nós já dizemos aqui, durante várias vezes, que essas cidades estão intercaladas não só fisicamente, mas pela sua população. Existe uma quantidade gigantesca, talvez seja até a maior parte da população,
de Aparecida, de Trindade, que trabalham em Goiânia, que se locomovem todos os dias para Goiânia e têm que voltar no final do dia para suas cidades. Então, esse escalonamento ou decretos feitos de maneira isolada para cada cidade, eles acabam interferindo um no decreto do outro e deixando a população dessa forma mais suscetível ao vírus e à situação complicada que nós vivemos. Acredito, Rafael, que tudo isso deveria ter sido feito, e eu percebo que o governo do estado de Goiás tem tentado muito. Ontem o governador pediu mais uma vez para que o prefeito de Goiânia ele pudesse, já havia feito mesmo com a Aparecida, para que eles pudessem seguir um decreto só, que seria o decreto do estado. Isso não ocorreu, hoje temos mais uma mudança. Então me preocupa sim, estamos num momento onde a gente começa a vislumbrar uma vacinação maior para as pessoas. Ontem chegou mais quase 120 mil vacinas. O Brasil, para países com mais de 100 mil habitantes, desde ontem ocupa o segundo lugar na vacinação mundial, só ficando atrás dos Estados Unidos. Eu não acho que era o momento da gente deixar o escudo cair, sabe? Não era o momento da gente se desarmar, porque a gente poderia salvar muitas vidas até o momento de uma vacinação mais satisfatória para o nosso povo. Rafael, Sim. Eu deixei de fora da minha fala inicial sobre o problema a questão de 11 pessoas, 9 homens e 2 mulheres. Estou me referindo aos ministros da Suprema Corte do Brasil, a mais alta corte judiciária do país. Eles colocaram, determinaram que o combate à Covid-19 ficaria a cargo de governadores e prefeitos. O governo federal, por sua vez, só deveria fomentar em questões financeiras, em questões logísticas, vacina, essas coisas mais. Mas em relação a lockdown, a como os hospitais, os CAIs, as vacinações, tudo isso devem acontecer, foi determinado pelo STF que o governo federal não tem nenhum tipo de ação nisso aí e que deve a municípios e estados. Veja bem, durante uma situação em que todos nós estamos sofrendo demais com essa questão da Covid, perdendo pessoas, tendo nossas vidas restritas, falta de liberdade, falta da gente poder viver de acordo com o que vivíamos antes, o STF interfere em tudo, aproveita o momento que o povo não pode contestar, não pode se manifestar para acabar com tudo que foi feito na Lava Jato, com todas as punições aos corruptos desse Brasil, libertar criminosos, anular sentenças e tudo mais. E com isso, o Brasil, em vez de estar todo focado no combate à Covid-19, o maior mal que esse país já sofreu desde a peste espanhola, que aconteceu no início do século XX, esses oportunistas estão atuando contra a nação, ao bel prazer de seus interesses, ao interesse do sistema que domina esse país há décadas. Então aqui eu vou manifestar meu repúdio a essa gente, a aqueles 9 homens, a aquelas 2 mulheres, inclusive uma mulher que se submete ao seu patrão, porque a ministra Carmen se submeteu ao patrão Gilmar Mendes e fez o que fez aos seus belos prazeres, prejudicando o país no momento tão importante, tão sublime, em termos de dificuldade que nós estamos passando. Eu estou, assim, chocado. E esses conflitos entre os prefeitos, cada um faz o que bem pretende, Gustavo Mendanha, o próprio Rogério Cruz, isso quem deu o aval para eles fazerem foi os ministros do STF. Rafael, só uma correção rápida. Eu cometi um ato falho aqui que eu disse que as vacinas chegaram ontem. As vacinas chegaram hoje de manhã, como a gente vai mostrar no nosso jornal aí um pouco mais para frente. Aliás, cometi esse ato falho porque eu estava com a cabeça ontem à noite no programa em que nós falamos da chegada das vacinas, programa que eu dirigi do jornalista Paulo Berings, e quero aqui mandar um abraço para ele e dizer o quão honrado eu fiquei, Rafael, pela primeira vez na minha vida, dirigir um jornalista de tanto renome quanto o Paulo. Aprendi demais ontem, tive numa noite uma lição que talvez eu não tenha tido em 10 anos na minha vida. E a questão da vacinação é importante dizer que deu uma acelerada boa nos últimos dias, Rafael?
é um lote de milhares de vacinas chegando atrás do outro. E hoje eu penso que a gente pode ficar otimista. O Daniel acabou de dar uma informação que eu não sabia. O Brasil já está no segundo no ranking, Daniel? Sim. Segundo no ranking. Números absolutos, é isso? A informação oficial é da SECOM. O Brasil é o segundo que mais vacina contra a Covid entre as grandes nações. São nações com mais de 100 milhões de habitantes. Então a gente pode colocar que o Brasil está em segundo lugar com 6,64 pessoas para cada 100 habitantes. Então, a cada 100 habitantes nós vacinamos nesse momento 6,64 pessoas, seguido por Rússia, México, Índia e Indonésia. Estados Unidos continua em primeiro lugar e aí uma vacinação impressionante mesmo, com 37 pessoas para cada 100 habitantes. Lembrando que muitos laboratórios que produzem vacina estão dentro daquela nação, então isso facilita bastante para eles. Felizmente, os Estados Unidos é uma da própria Rússia. O Brasil está na frente da Rússia, que produz vacina, da Índia que produz vacina, da China que produz vacina e do Reino Unido que produz vacina. Então, nesse quesito específico, Daniel, vocês podem ficar à vontade, talvez vocês tenham opiniões diferentes. O Brasil, ele está muito bem na questão da vacinação, levando em consideração os números, levando em consideração a realidade dos fatos. O Brasil está fazendo a sua parte, está fazendo tudo que pode para que a população vacine? Eu acho que ele está corrigindo um rumo, Rafael. Eu acho que começou de maneira muito lenta. Acredito que o Brasil é um país que tem tradição em vacinar, né? É um país que tem competência, preparado para isso, tem pessoas que trabalharam durante muitos anos com vacinação, que tem toda uma experiência na logística necessária. O Brasil talvez seja o país mais competente na vacinação no mundo. Então, isso ajuda muito. A partir do momento que as doses chegam, que a vacina chega, a estrutura do país, a estrutura do SUS, ela é muito competente em fazer isso. Acho que por isso que tem acelerado tanto a vacinação. Muitas pessoas têm me perguntado, eram 71... E a previsão, diziam que para 2 semanas cair para 70, já está em 68, está andando rápido, realmente está andando rápido. Mais um motivo, como eu disse aqui, para que nesse momento a gente não se desarmasse para o malefício que pode haver com essa doença solta. E nos piores, é bom lembrar isso, porque a gente está otimista com relação à vacinação, mas nesse momento a gente vive o pior momento da doença diagnosticado e comprovado por números. A gente está no pico, as pessoas estão morrendo mais nesse exato momento. 3201-7720, eu chamo a participação do telespectador, do ouvinte. Na sua opinião, o Brasil tem acertado o alvo em relação à vacinação, né, aos brasileiros, aos nossos cidadãos? Jean Lopes, qual a sua opinião? A minha opinião é semelhante à do Daniel. O começo realmente foi claudicante, existiram alguns conflitos, questão da Anvisa autorizar. Eu quero lembrar sempre que a Anvisa não é governo, a Anvisa é Estado, né? Então ela é independente do governo, de quem está lá no comando da nação, no comando executivo da nação. Houve realmente alguma lentidão no início, conflitos, dificuldades. Por quê, Rafael? Ninguém, e eu digo ninguém, no planeta estava preparado para o enfrentamento desse vírus. Ninguém sabia exatamente do que se tratava, da velocidade com que ele iria se propagar. Ninguém sabia que existiriam novas vertentes do vírus, como eles estão dizendo agora que está havendo a segunda onda. Já dizem até que na Europa já está na terceira onda. Então tudo isso fez com que as pessoas batessem a cabeça. E não foi só aqui no Brasil, isso aconteceu no mundo todo. Nações mais ricas, nações mais prósperas, nações com menos população, com território pequeno, ou seja, muito mais fácil de controlar, tiveram problemas semelhantes ou até maiores que o Brasil. Teve um começo realmente lento, claudicante, por causa dessas dificuldades todas. Mas agora está em um processo muito veloz. A gente tem que reconhecer que nos últimos 30 dias, o governo federal se mexeu na compra de vacinas, na produção de vacinas. Foram adquiridas milhões e milhões de doses. Não todas já chegaram, mas estão por chegar. E o Brasil hoje me deixa otimista, muito otimista no quesito vacinação. Não tem como negar a evolução do processo que aconteceu no Brasil nos últimos 30, 40 dias, Rafael.